Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos alunos da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Normalmente me chamam apenas de Marco Faleiro. Eu vou me nomear assim. Estou a iniciar uma nova disciplina que é do curso de bacharel em Teologia da Logos, e estaremos a trabalhar com o que chamamos de apologética cristã. Sabemos que há várias academias que não trabalham essa disciplina como especificamente apologética, mas nós consideramos como parte integrante da percepção do que é a apologética cristã, porque ela é real nos dias atuais. Sabemos que no início do cristianismo ela foi construída dentro de um ambiente mais grego, né, mais especificamente ligado ao que seria uma advocacia, né, para que a igreja pudesse criar argumentos para que o governo, na época romano, aceitasse a religião cristã como uma religião que poderia ser oficial e que pudesse ser agregadora de todas as opiniões religiosas da época. E também sabemos que durante a Idade Média a apologética praticamente desapareceu. Por quê? Porque a igreja não tinha mais que ter nenhum tipo de defesa perante os que eram contrários. Os que eram contrários eram considerados hereges e, inclusive, mesmo chegou-se ao ponto de criar a ideia da Inquisição, né, matando os que fossem contrários. Então, era desnecessário ter uma apologética. Ela se tornou, de novo, algo que começou a ter uma certa ação após a Reforma, mas somente durante os idos de 1700, como falaremos mais à frente, que seria no período moderno, é que se construiu dentro da teologia essa disciplina. E hoje, no dia chamado pós-moderno, nós consideramos fundamental estudarmos aspectos conceituais do que é a apologética cristã, inclusive metodologia, que acaba chegando também há duas disciplinas fundamentais do estudo da teologia, que é a hermenêutica e, principalmente, a homilética. Até porque muitos dos nossos pregadores são altamente apologetas. Então vamos ver, eu queria apenas relembrar o lema da Logos, que é Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. E também quero agora me apresentar, talvez alguns de vocês já me conheçam, de outras disciplinas que eu possa ter dado a vocês, seja presencialmente, seja por meio de algum meio virtual, numa AVA ou numa VA, mesmo como um material complementar. Mas eu sou o professor Marco Antônio de Castro Faleiro, eu sou bacharel em teologia, mestre em teologia sistemática e doutor de teologia na área da ciência da religião. Eu fui diretor-geral da Logos, Ensino Superior de Teologia, em 2019, quando inclusive fomos um dos fundadores da Logos. Em 2020, quando nós passamos para o modelo de seminário maior, considerando que, pelo menos agora que estamos em 2020, a teologia não é reconhecida pelo governo, pode ser reconhecida mais à frente, mas agora não é. Então, nós não podemos adotar a estrutura, a instituição, né, de uma faculdade teológica, nem mesmo de uma universidade de teologia, né? Então, o que nós podemos adotar é a ideia do seminário maior, que é histórico na igreja, que é a ideia exatamente do ensino superior de teologia dentro da igreja. Claro, nós nos estruturamos como faculdade teológica para o mundo e os nossos alunos podem até validar os seus diplomas em outros países que tenham a teologia reconhecida. Mas agora, em 2020,
que eu estou a fazer esse material de apologética cristã. Eu sou o reitor de Seminário Maior e também tenho assumido a função da chancelaria pedagógica. Além disso, também sou professor, tanto no intensivo como no modular, e fui enviado como missionário desde 1989, quando me casei, foi o mesmo ano que me casei, e tenho 2 filhas, as 2 maiores de idade, inclusive casadas, e moram atualmente no Brasil. Está aí a minha imagem, minha e da minha esposa, inclusive uma imagem minha aí quando eu atuava nos idos de 2015, lá no STEL, fui professor no STEL no sul de Angola, né, que é ligado à AEA, e atuei lá durante um período de quase 4 anos. E agora estou aqui, 2 anos atuando na nossa faculdade, a Logos. Bem, esta é a primeira AVA da aula dupla 1, dentro do modelo do sistema intensivo, e na verdade é a aula 1, né, que nós teremos num total de 22 aulas que serão gravadas através das AVAs. Vamos começar então, após esse pequena introdução para nós nos conhecermos, se ainda não me conhecia, que nós estaremos a estudar apologética, que estará dentro da área, na Logos, da ciência da religião, que nós decidimos fazer uma área em separado. Também estudaremos outras disciplinas dentro dessa área, como religiões comparadas, sendo religiões comparadas em Angola, religiões comparadas no mundo, e história das religiões. Mas vamos seguir em frente, e eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não está consciente do seu plano avaliativo, que você veja com o seu professor. Se for eu, ou se for outro que está adotando esse material, procure ver para saber os trabalhos que você terá que fazer, trabalho individual, talvez o trabalho em grupo, as leituras obrigatórias e complementares, se assim tiver, também materiais auxiliares, como ver documentários, AVAs, VAS, né? Tudo que for necessário, além de livros e fascículos, né, que você tenha que ler. É fato que para esta minha AVA, você precisará de pedir o fascículo da apologética cristã ligado a esta AVA, que na verdade é nada mais, nada menos que o material escrito das AVAs. Então seria muito bom você ler, e eu recomendo, se você não for obrigado, mas se for dentro da minha aula, você terá que ver esse pequeno vídeo que está no YouTube, né, que é a Maturidade e o Acesso da Herança, do pastor Luciano Subirá, que é um pregador brasileiro, e é muito interessante para o início desse curso. Vamos seguir em frente, então, e já entrar na conceituação, principalmente da palavra apologética, que vem etimologicamente de uma palavra grega que é apologestai. Apologestai é literalmente, a tradução é defesa. Mas a apologética, que vem desta palavra defesa, tem um conceito. E o conceito simples de apologética é a defesa da verdade, ou a defesa da fé. Mas aí surge uma pergunta já no início. Mas Deus precisa de ser defendido? Você acha isso? Que Deus precisa de se defender? Você acha que Deus se defende? Por exemplo, você acha que Deus escreveu a Bíblia para provar que Ele é Deus ou que Ele está certo? Veja, nós defendemos a Deus, ou mesmo nós defendemos a verdade? O que seria, de fato, né, esse desejo na igreja de defender a verdade? Será que nós precisamos de defender algo? Veja, na Idade Média, a igreja nem se preocupou com isso, porque a defesa, na verdade, era violenta, né? Era quem não concordasse, era expulso, era morto, né? Era considerado bruxo, era considerado alguma coisa ruim, né? Perdia muitas coisas. Então, por que na igreja tem esse desejo de defender a verdade?
principalmente nos dias atuais, esses que nós chamamos de pós-modernos, não seria também um desejo de defender a Deus? Não será que no fundo, nós achamos que Deus precisa de ser defendido? E eu queria iniciar assim, antes de continuar as outras perguntas que estão mais à frente, eu queria dizer a você o seguinte, fazer uma afirmação clara minha, do qual acredito. Deus não precisa de ser defendido, nem se defende diante de ninguém. Nós vemos um momento no livro de Jó, por exemplo, que Jó fez várias questões, os amigos de Jó estavam tentando defender Deus, mas Jó, com sua sabedoria, quebrou todas aquelas propostas lógicas que os amigos colocavam, e parecia até que haviam perdido na defesa quando entrou aquele jovem, Eliú, e entrou com aquele discurso longo e Jó se calou. Mas não me parece que ele defendeu nada, porque Deus entrou na conversa e aí Deus virou e falou, quem é que está falando sobre o que não entende? E aí Deus chamou Jó e começou a perguntar a ele durante alguns capítulos e Jó ficou calado, porque ele não falou assim, olha, eu vou me defender. Ele perguntou, você conhece? Você me conhece de verdade? Isso que é o que, na verdade, ele dizia. Você sabe quem eu sou? Porque Deus não precisa de ser defendido. Deus não se defende, ele é Deus. O que ele faz é se revelar a nós. Mas existe um tipo de defesa que nós fazemos. E é o que até nós chamamos em teologia, que a igreja construiu, que é a apologética cristã. E aí eu faço essa pergunta. O que seria essa defesa? Será que essa defesa seguiria que tipos de critérios? Então nós temos 2 pontos a considerar e eu quero durante esse curso chegar a responder essas perguntas. O que é essa defesa? E como é essa defesa? E como nós vamos construir essa defesa? E para quem nós iremos defender? E, na verdade, o que nós vamos defender? Teoricamente, nós estamos defendendo a nossa fé. Mas diante de quem? E por que defendemos? E para que defendemos? Veja, aí são perguntas que têm que ser respondidas. Eu espero que durante esse curso você mesmo venha a ter as respostas. Apesar de que nós vamos fazer algumas propostas, mas no final será você que chegará a uma conclusão. Pelo menos é assim que nós esperamos. Aqui entra, sim, um outro ponto da Logos, que é a nossa proposta, que para nós é uma apologética, pelo menos dentro do ambiente da academia, né, da Logos, é apologética fraternal, mas nós sabemos aquilo que nós chamamos de apologética confrontativa. Nós vamos falar um pouco sobre essa proposta, inclusive dessas diferenças, desta construção que basicamente fui eu mesmo, professor Marco, que construí, mas isso nós trataremos no final desse curso, nas últimas aulas, na verdade, na última aula dupla, que nós vamos falar sobre essa proposta, e terão avas, então, falando sobre ela. Vamos primeiro voltar aqui a algo que eu já iniciei a falar, que é o histórico do termo apologética. E, é claro, apologética cristã. É certo que eu vou falar um pouco sobre a própria ideia apologética, mas a nossa ênfase, com certeza, nesse curso todo, é a apologética cristã. Nós não entraremos apenas assim de uma forma simples, né, em outras apologéticas que tenham sido construídas ou que nasceram na ciência ou nas religiões. Mas vamos voltar. Esse termo nasceu na teologia moderna desde 1794, com Planck, e com Schleiermacher em 1811. Vocês veem que não é muito tempo. Então, ela nasceu, era um termo usado tanto na igreja como no mundo, isso é um fato, só que ela tinha características dentro da igreja que foram primordiais para o próprio conceito de apologética hoje no mundo. A apologética pode estar na área da teologia prática ou pastoral, mas a Logos incluiu a parte da ciência da religião, que seria da teologia prática ou pastoral, como uma área separada. Outras opiniões
para o nome do que seria apologética foram dados por outros, como o Rabiger, que chamou de teoria da religião, bem dentro do campo do que seria hoje ciência da religião, né? E também Kuiper, que chamou de dogmatologia antitética. Olha, ligando, parece que com a teologia sistemática, né? Que é a dogmática, o estudo dos dogmas, ou, no nosso caso, protestante, nós não gostamos de utilizar o termo dogma, né? Porque dogma é algo que é uma doutrina que não pode ser mudada, né? Nós acreditamos mais no termo doutrina, né? Porque doutrina é algo que é discutido, que é reformulado, que é repensado, que é contextualizado, né? Mas é interessante que Kuiper chama a dogmática antitética, né? Então, que é basicamente a nossa grande discussão, inclusive do início da igreja, com aquela apologética inicial da igreja, que não foi nem a defesa que a igreja iniciou com o governo, mas que a igreja iniciou dentro da própria igreja, né? Quando começou a atacar aquelas heresias. E aí nasceu os termos heresias, depois a ideia de seitas, né? Como nós veremos mais à frente, mas que é a ideia de uma dogmática errada, né? Então, que seria o que a gente depois veio chamar heresias, né? Como muitos de nossos termos, nós inventamos, ou que nós inventamos ou reinventamos, nós usamos e depois a ciência ou a sociedade pega emprestado e dá um novo significado, o ampliando ou o tornando mais econômico. A mesma coisa aconteceu com o termo apologética. Assim, com outros casos que nós temos na igreja, de outros termos, como igreja, religião, seita, heresia, que inclusive vão ser motivo de conceituação dessa nossa disciplina, né? Nós vamos trabalhar na conceituação dos termos igreja, religião, seita, heresia, né? Mas é bom lembrar que esses termos foram emprestados ou foram retirados do nosso meio, principalmente do nosso meio cristão, e têm sido utilizados em outras religiões e até mesmo por estados, né? Esses termos, né? Até fazendo uma nova conceituação deles. E isso é algo que nós temos que pensar e vamos pensar durante essa disciplina. Mas vejamos o que a Wikipédia diz sobre apologética. Veja, eu vou ler aqui os próximos slides, eu queria que você prestasse atenção. A apologética desenvolveu sobretudo aonde? No cristianismo. Enquanto em outras religiões, como o islamismo, o budismo, houve apenas tentativas menores. Assim, quando o termo apologética não é seguido de especificação, é quase sempre entendido como apologética cristã, ou seja, como prática da explanação ou demonstração de uma ordem moral científica histórica, etc., e de defesa sistematizada da fé cristã, sua origem, credibilidade, autenticidade, superioridade em relação às demais religiões e cosmovisões. Então, quando se fala de apologética, basicamente se liga a cristianismo, a apologética cristã. Mas você pode achar esse termo sendo utilizado por outras religiões e até mesmo por uma parte do governo ou até mesmo pela academia para algum ressignificado. Agora, na patrística, né, dentro da história da igreja, especificamente da igreja católica, chamava-se apologistas alguns que, sobretudo no século II, se dedicavam a escrever apologias ao cristianismo usando temas e argumentos filosóficos, notadamente platônicos e estoicos, que se mostravam compatíveis com a revelação cristã. O objetivo desses escritos não era tanto o de defender o cristianismo contra correntes filosóficas diferentes, ou contra religiões a ela opostas, ou seja, heresias, né? Outras seitas e assim por diante. Mas tinha um objetivo, né, conforme os patristas, né, de convencer o imperador de Roma, né, do direito de existência legal dos cristãos dentro do Império Romano. Então, tinha muita característica de advogado, né? Então, era mais um trabalho de advogado que propriamente um trabalho religioso. Os textos apologéticos constituíram as bases para os esclarecimentos
posteriores dos dogmas teológicos e, portanto, dos conceitos fundamentais usados em teologia. Então, depois foi-se utilizado esse material na construção da dogmática, né, que foi toda construída posteriormente, o início do cristianismo organizado, né, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, com os concílios, né, que os bispos cristãos católicos fizeram. E eles utilizaram muitos esses textos iniciais chamados apologéticos. Então, a apologética nasceu numa defesa diante do governo e depois os argumentos se tornaram parte da análise dogmática. Como vimos, só obteve o sentido atual, estamos falando dos idos de 1700 e 1800 depois de Cristo, por causa da realidade nova que estava havendo entre nós, né, com uma defesa, sim, da fé cristã. Então, especialmente no tempo moderno, com o evolucionismo, né, a igreja começou a construir muito material apologético de defesa do criacionismo, contra o evolucionismo. E mesmo com os textos críticos, né, de 1800, quando começaram a discutir os textos que seria o texto Receptus, né, também houve muita discussão, será que a Bíblia realmente é verdadeira? Né? O que são os originais? E aí veio uma série de outras discussões sobre a própria Bíblia em si, se não era muita, vamos dizer assim, muita invenção. Bom, qual que é a função então da apologética cristã, considerando a nossa realidade atual? Definir a verdade básica do cristianismo sobre qualquer discordância apresentada. Então, apresenta-se uma discordância que pode ser até considerada uma heresia, e então os pastores, os escritores, os teólogos dos dias atuais começam a construir um material apologético de defesa. Eu, por exemplo, construí um material apologético, que é o meu livro sobre o islamismo, né, que chama Islamismo em Angola, que foi um material apologético mostrando a diferença entre Jesus Cristo e a sua proposta religiosa, e Mohamed e a sua proposta religiosa, inclusive considerando a questão da vida deles, né? Isso foi uma proposta apologética que eu construí, né, que foi inclusive minha tese de doutorado e que está em livro aqui em Angola, ou pelo menos está no site do Amazon. Mas vamos continuar. Apresentar as distorções bíblicas. Então veja, aqui entra esse aspecto forte da apologética, que é as distorções que podem virar heresias, definindo os erros com um discurso próprio. Bom, aí nós entramos num ponto que será o ponto para nós discutirmos até o final dessa aula, que é a questão do discurso. Porque todo trabalho apologético é a construção de um discurso. Mas o que é discurso? Veja, uma conceituação. O discurso é a apresentação da verdade em forma compreensível. Aí, claro, estou falando do discurso apologético, né? Considerando que a comunicação. Aqui é um ambiente de grande... Aqui mereceria até uma disciplina separada, inclusive com o estudo da matéria da língua, no caso nosso português. Se alguém estiver falando em outra língua, né, o francês, o inglês, ou quem sabe alguma língua nativa como Umbundo, Kimbundo, Chokwe, né? Quando se fala de comunicação, também, é claro, se estuda a língua, com toda a realidade dela. Mas vamos entrar um pouco mais em comunicação até o final dessa aula e vamos pensar nela. Vamos lá. A comunicação de Deus é antrópica, quer dizer, Deus fala algo que é compreensível ao homem. E Deus, se nós, de alguma forma, defendemos a verdade ou a fé, é porque nós estamos sendo arautos de Deus. Ou seja, nós não vamos fazer algo como igreja que não seja Deus nos orientando a fazer. E se nós o fazemos para comunicar o que Deus quer falar aos homens. E se a comunicação de Deus é antrópica, a nossa também é. Isso é óbvio. Porque nós também não temos outra forma de nos comunicar. Nós nos comunicamos como seres humanos.
Mas será que nós consideramos que a quem nós estamos a comunicar, estamos considerando todas as facetas da realidade da comunicação? E isso tem que ser trabalhado numa matéria de apologética cristã, porque se você não construir um discurso apologético que atinja quem você quer atingir, então é nada. Não significa nada. Você só construiu um material bonito, que não tem significado. E a Bíblia fala que tudo que nós fazemos tem que ser para edificar, para construir. Não só para criar algo e dizer, colocar o nosso nome e dizer que nós fizemos alguma coisa. Mas vamos lá. Nossa comunicação tem que atingir quem nós queremos comunicar. Aqui temos como base da comunicação 2 pontos que nós teremos que estudar, mas que nós não estudaremos de uma forma abrangente aqui nessa disciplina, porque isso é outra disciplina. Se a Logos vier a ter uma disciplina específica, né, da língua portuguesa, é muito proveitoso. Se não, eu recomendo que você venha a fazer um estudo melhor do português. Porque se você ficar só dentro do ambiente do ensino médio, ou mesmo do ensino fundamental, será muito pouco para você ter a compreensão mais abrangente. Apesar de que até o ensino médio a gente recebe basicamente o que eu vou falar aqui. Ok? Que é a questão da gramática e das palavras. Mas é bom lembrar que temos outros aspectos daquilo que chamamos de comunicação. Vamos ver então. A comunicação, do latim communicatio onis, que significa ação de participar, é um processo que envolve a troca de informações entre 2 ou mais interlocutores, por meio de quê? De signos e regras semióticas, mutuamente entendíveis. Sempre tem mais alguém, mesmo que seja Deus, né? Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. A palavra signo provém do termo latim signum. Trata-se de um objeto, fenômeno ou ação material que, por natureza ou por convenção, representa ou substitui outro. É algo que representa algo. É um sinal, um símbolo. Toda a comunicação é simbológica, né? Você cria, por exemplo, uma palavra, vê um objeto e fala, esse objeto é o óculos. Aí você mostra o óculos. Mas alguém que nunca viu o óculos pode inventar um outro nome, um símbolo diferente, que é uma palavra diferente. Ele pode falar que chama chum. Pronto, chum. Chum é o quê? É óculos. Ninguém nunca viu nessa língua óculos e alguém inventou que é chum. E daí? É um outro símbolo. Se for associado ao objeto, vai ser o significado daquela palavra. Então, comunicação sempre é símbolo, um signo. E um signo linguístico é uma realidade perceptível por um ou vários sentidos humanos, né? Aí nós estamos falando não só da audição, mas da visão, do olfato, do toque, né? Do paladar, que pode dar significado a um signo, que remete para outra realidade que não está presente. É formado por um significante, um significado e um referente, relacionados indissociavelmente com a significação. Então nós temos 4 pontos. A significação é a mensagem que chega à pessoa, mas precisa de ter um significante, um significado e um referente. Ainda na linguística, trata-se de um sinal próprio da linguagem verbal da palavra em si. Então veja, nós temos significado, significante e o referente. Se a gente vê aí o caso do cachorro, né, que é o signo, ele é em si o referente. Mas o significante é o que? É um animal. E o significado é o que? É o que ele é. Ele é fiel. Então veja, eu tenho o referente, que é o objeto, o signo, certo? E eu tenho o significante, que é o que ele é então é um animal, e eu tenho que é um significado, que ele é fiel. Daí vai criar a significação, que vai ser, na verdade, um conceito. E esse conceito vai criar um paradigma. Bom, eu te falei já um monte de coisa aqui para você pensar. Se você quiser parar e fazer até um estudo sobre isso, é muito interessante. Mas vamos continuar. A comunicação também envolve a ideia da semiótica e da linguística. Dentro daquilo que é a semiótica,
A semiótica é o estudo da construção de significado, o estudo do processo de signo, o que é a semiose, e do significado de comunicação. Então, semiótica é o uso do signo na comunicação. Aí nós vamos ver o que Morris diz sobre o signo, e ele divide o signo em 3 partes: o sintático, o semântico e o pragmático. Veja, sintático, ao nível da estrutura dos signos, o modo e como eles se relacionam e as possíveis combinações. Semântico, analisando as relações entre os signos e os respectivos significados. E pragmático, estudando o valor dos signos para os utilizadores, as reações destes relativamente aos signos e o modo como os utilizamos. Agora preste atenção, apenas dar uma paradinha rápida aqui, é que todo o material escrito vai estar no seu fascículo, por isso peça ele ao seu assessor pedagógico ou ao seu tutor ou ao seu professor, certo? Mas também, tendo dúvida, pare a aba. Aqui é só um vídeo, é só parar e escrever, analisar, de repente fazer uma pesquisa maior. Mas vamos continuar. Para a semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento, sentimento até, em signos, conhecidos pelas partes envolvidas. Esses símbolos são transmitidos e reinterpretados pelo receptor, porque a comunicação sempre terá essa realidade. A pessoa vai passar uma mensagem e o outro vai ter que interpretar ou até reinterpretar. A comunicação envolve a linguística também, além da semiótica. Mas a comunicação é mais que palavras. A comunicação de Deus, por exemplo, envolve toda a comunicação para nós. E nós temos que aprender com Deus a nos comunicar, porque Deus não se comunica só com palavras. Se comunica com sentimentos. Tem coisas que Deus comunica conosco, nós nem sabemos explicar. Nós mesmos viramos, falamos assim: ah, Deus falou comigo. O que ele falou? Não sei, eu sei que ele falou. É comunicação de Deus. A linguística é a área de estudo científico da linguagem. Os linguistas dividem o estudo da linguagem em certo número de áreas que são estudadas mais ou menos independentemente. São 10 divisões, as mais comuns, que eu vou agora ler com você. Não vou explicar uma por uma, mas nós vamos pelo menos passar aqui uma vista rápida. Vamos lá. Fonética, que é o estudo dos diferentes sons impregnados em linguagem. Fonologia, que é o estudo dos padrões dos sons básicos de uma língua. Morfologia, que é o estudo da estrutura interna das palavras. Sintaxe, que é o estudo de como a linguagem combina palavras para formar frases gramaticais. Semântica, o estudo dos sentidos das frases e das palavras que integram, podendo ser, por exemplo, forma formal ou lexical. Lexicologia, o estudo do conjunto das palavras de um idioma, ramo de estudo que contribui para a lexicografia, área de atuação dedicada à elaboração de dicionários, enciclopédias e outras obras que descrevem o uso ou o sentido do léxico. Terminologia, estudo que se dedica ao conhecimento e análise dos léxicos, ou dos termos que estão nos léxicos, especializados das ciências e das técnicas. Estilística, o estudo do estilo da linguagem. Pragmática, o estudo de como as oralizações são usadas, seja literalmente, figurativamente ou em qualquer outra maneira, nos atos comunicativos. E filologia, que é o estudo dos textos e linguagens antigas. Então nós temos aí esses 10 áreas da linguística, que você pode depois parar e rever com mais calma. Mas para muitos a linguística poderia ser dividida em 2 grandes partes, a gramática e a pragmática. Alguém até colocaria aí da pragmática, né, até a fonética, passando por vários pontos da gramática, dentro até mesmo da semântica. Está aí, você pode depois fazer uma análise e dar uma lida, vista assim, até parar aí o áudio, né, o vídeo para ver. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a linguagem acompanhada do contexto extralinguístico, não falamos só com palavras, e as palavras podem assumir sentidos conforme o contexto. Então, olha, alguns diriam que é muito mais do que o azul, a linguagem não falada. A linguagem falada com gramática seria apenas uma parte da nossa comunicação. Mas fica aí para você pensar, né? Entramos aí um pouquinho no ambiente filosófico, né? Que é bem um ambiente apologético.
A gramática envolve todo tipo de utilização das palavras na formação das frases. E aí nós temos a pragmática, que é a comunicação usando as palavras com os significados linguísticos determinados não exclusivamente pela semântica, proposicional ou frasática, mas aquelas que se deduzem, a dedução, a partir de um contexto extralinguístico. Quer dizer, você lança uma palavra, mas tem um contexto extralinguístico que dá sentido àquela palavra, que pode até modificar a palavra. Veja, alguns aspectos ainda que nós queremos falar antes de terminar essa aula é da linguística, que pode ser dividida em 3 partes: a linguística cognitiva, sociolinguística e a linguística antropológica. Então eu vou ler agora os próximos slides, só o conceito, nós não vamos discutir, mas dessas 3 pontos da linguística. Vamos lá. A linguística cognitiva abarca os linguistas adeptos de uma abordagem do estudo da língua que se baseia na percepção e conceitualização humana do mundo, ou seja, predominam os estudos sobre a semântica e os significados ao invés dos estudos da gramática e a descrição da língua. A sociolinguística é um ramo da linguística que estuda a relação entre língua e sociedade. É o estudo descritivo do efeito de qualquer e todos os aspectos da sociedade, incluindo as normas culturais, expectativas e contexto na maneira como a linguagem é usada e os efeitos do uso da linguagem na sociedade. E a linguística antropológica é o ramo da ciência linguística que estuda a linguagem a partir das bases do conhecimento da antropologia. Nesse caso, a gente entraria no que seria cultura, né? Com hábitos, usos e costumes, como parte do extralinguístico ou das bases até da conceituação das terminologias. E a nossa linguagem é toda influenciada, com certeza, pela nossa cosmovisão. Isso é um fato. Agora, diante disso tudo que nós falamos nessa aula, nós já estamos a terminar ela, você pode fazer essa pergunta: mas professor, o que todo esse conhecimento me ajuda na pregação do Evangelho? Eu quero então ser um pouco apologético e usar um texto da palavra de Deus com o apóstolo Paulo sobre a questão de pensamento. Quando ele diz lá em Filipenses 4:8 o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então veja, portanto, os assuntos que estão dentro da classificação do texto bíblico que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo disse, podem ocupar o quê? Podem ocupar o nosso pensamento. E preste atenção, será esses pensamentos que irão orientar a sua comunicação. Quanto mais conhecimento você tiver, mais ferramentas de comunicação você terá. Quanto mais ambiente de conceituação etimológica você tiver, mais você vai poder utilizar as palavras. Quanto mais percepção da comunicação em todos os seus ambientes humanos, antrópicos, mais você vai poder falar com as pessoas a sua mensagem ou o seu discurso, que é a proposta que nós estamos a levantar aqui nesta disciplina, com a ideia da apologética cristã, como uma defesa. Mas uma defesa para o quê? Para quem? Veja, porque a própria Bíblia diz, e eu quero terminar aqui essa apresentação com esse texto bíblico, porque ele é fundamental. Assim como é fundamental o que nós acabamos de ler, que deve estar no nosso pensamento tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro. Porque a nossa mente tem que estar preenchida com um material para que esse material seja utilizável por Deus, pelo Espírito Santo, para a glória dele, para a exaltação do propósito pelo qual ele te colocou na terra. Mas o texto bíblico diz, pois a boca fala do que o coração está cheio. Está em Mateus 12:34. Então veja, você está aqui na terra e tem um objetivo. É claro, a matéria que nós estamos ou a disciplina que nós estamos a trabalhar, que é a apologética cristã, tem como objetivo a construção de um discurso. E para construir esse discurso, primeiro eu tenho que entender por que eu estou defendendo.
Né? Por que eu tô... Quem precisa de ser defendido ou o que precisa ser defendido? E por que tem que ser defendido? E, na verdade, para quem estou defendendo? Quer dizer, não adianta eu fazer um discurso maravilhoso e ele não atingir ninguém. Eu tenho que saber quem que está a ouvir. E por isso que o meu discurso tem que ser contextualizado. E ele tem que ter os argumentos dos quais as pessoas que estão a ouvir vão entender. Não adianta eu fazer um discurso extremamente acadêmico, com todo um palavreado técnico, para chegar ali no meio de uma comunidade fora de Luanda, onde tem pessoas que são quase que analfabetas. Elas não vão entender nada, ainda mais eu que sou brasileiro, elas talvez nem entendam direito o meu português. Até mesmo a dicção minha, né, a sonoridade minha, que a língua portuguesa brasileira é diferente da angolana. A sonoridade é diferente. E aí vem a percepção de audição. Pode vir a dificultar até mesmo a significação das palavras, a semântica delas, a etimologia, o conceito dessas palavras que vão ser ouvidas por quem está me ouvindo. Mas, sem dúvida, para a construção do discurso, você vai ter que ter esse aspecto. Você tem que ter isso decidido. E até o final dessa disciplina, eu gostaria que você tivesse essas respostas. E que você tivesse convicção que está defendendo o quê? E por que está defendendo? E para quem está defendendo? E para isso, você tem que ter material dentro de você. E você não vai falar de algo que o seu coração não está cheio. Você não vai defender se você não acredita. Você não vai conseguir ser um defensor de algo que não foi já defendido dentro do seu próprio coração. Você primeiro precisa de se convencer, para depois convencer os outros. Senão, eles vão perceber. Porque, como eu disse, a comunicação não é feita só de palavras e de discurso. As pessoas percebem se você está mentindo. As pessoas percebem se você tem dúvidas. As pessoas percebem no seu olhar, na forma como você se desloca, na entonação sua, na sua expressão facial, até mesmo na roupa que você utiliza para determinado grupo de pessoas. Eles percebem, tudo é comunicação. Eles percebem se você está dando importância ou não àquilo. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Então eu queria que com essa disciplina, com essa primeira aula que nós tivemos, né, dentro também dessa primeira aula dupla para aqueles que são do modelo intensivo, essa é a primeira aula, né? Nós teremos agora uma segunda que vai completar a aula dupla 1, mas essa é a aula 1, é a aula introdutória em que eu me apresentei como professor de vocês. Eu estou então a terminar dizendo aos alunos da Logos, Ensino Superior de Teologia, eu, seu professor agora nessa disciplina, professor Marco Faleiro, eu estou a dizer a vocês que é possível, sim, é possível nós defendermos a verdade. Mas primeiro, nós temos que ter certeza que é verdade. Senão, nós nunca defenderemos nada que nós não acreditamos. Deus abençoe você e que esse tempo, dentro dessa disciplina, venha a corroborar com os seus conhecimentos, aumentando o que está dentro do seu coração, porque também está na sua mente. Porque o que vai para o coração, ele é pensado na mente. Ele é repensado, ele é rememorizado, ele é memorizado, ele é meditado. Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu queria deixar uma frase que eu gosto sempre de deixar em todas as minhas turmas. Que você seja feliz, mas que você faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.